aí, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, de história. E hoje nós vamos falar sobre o processo de origem das ideias ou ideologias no século XIX. E também um pouquinho sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha, ok? Bom, logo de introdução, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas ao período do século XIX, isso é, o contexto do século XIX, beleza? Então vamos lá. O século XIX ele é o século da burguesia. Por que é o século da burguesia? Porque basicamente o século XVIII a burguesia conseguiu a ascensão ao poder, através principalmente da Revolução Industrial. Mas o século XIX foi a consolidação dessa burguesia no poder, beleza? É interessante observar que essa camada social ela vai surgir realmente lá na industrialização, beleza? Mas ela não tinha condições políticas totais de consolidar esse domínio. Porém, no século XIX, ela vai acabar conseguindo fazer isso, principalmente a partir de algumas revoluções, principalmente a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848, beleza? É importante destacar que ela só vai conseguir realizar esse processo porque a Europa ela não estava vivendo um momento muito bom, grande parte dos países não estava vivendo um momento muito bom no início do século XIX. Isso vai acabar fazendo com que a burguesia conseguisse, de certa forma, atrair essas camadas populares como forma de mão de obra, enfim, de certa forma ela vai acabar conseguindo atrair esse grupo, tá? E de maneira geral, através de interesses em comum, ok? Eles vão acabar gerando aí uma tomada do poder dentro dessas estruturas políticas. Agora é importante destacar que por mais que eles tivessem elementos em comum, a parte mais pobre da sociedade, a burguesia, eles tinham propósitos diferentes. A burguesia obviamente tinha um propósito de enriquecimento com o capital e a população mais pobre tinha o objetivo de não morrer de fome. Esse era o grande objetivo deles. Eles não queriam, de fato, ter problemas relacionados à questão financeira. E isso vai fazer com que eles, inclusive, oferecessem a sua mão de obra a um custo muito baixo. Beleza? Bom, justamente nesse processo é que vão surgir ideias, tá? Que vão, por isso o nome ideologias, ideologias são ideias que vão ser associadas a determinados grupos. Ou seja, determinados grupos vão se apropriar de pensamentos e esses pensamentos eles vão servir basicamente aos seus interesses. Então a gente vai ter um pensamento que vai servir aos interesses da burguesia, a gente vai ter um pensamento que vai servir aos interesses do trabalhador, a gente vai ter um trabalhador, no caso operário, do proletário. Nós vamos ter pensamentos que vão servir, por exemplo, às pessoas que não gostavam do Estado. Nós vamos ter pensamentos que vão servir, por exemplo, à igreja, tá? Então tudo isso vai acabar se encaixando num período só. Além, é claro, de um grande questionamento relacionado ao início do século XIX, que é ali o período do nacionalismo. Então a gente vai entender tudo isso a partir de agora, beleza? Bom, é importante destacar que três grandes ideologias surgiram no século XIX: o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Além, é claro, de nós também estudarmos sobre o anarquismo e também a doutrina social da igreja, mas isso é em outro momento mais adiante, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo, na verdade, é quando, dentro do contexto político, um governo de caráter democrático ele quer que o Estado ele sirva o cidadão, mas quer que ele respeite, por exemplo, a liberdade e a dignidade desse cidadão, ok? Então, dentro do liberalismo, no contexto político, cada cidadão tem o direito de exercer a sua ideia ou, de certa forma, tem a sua própria liberdade. Isso é dentro do contexto geral do liberalismo, beleza? Além, é claro, o liberalismo também tem uma proposta dentro da economia. O que é a proposta dentro da economia? A intervenção do Estado na economia deve ser a menor possível. As atividades econômicas ficam a cargo da iniciativa privada, ou seja, como que aconteceria, como que funcionaria isso? A economia estaria regulada, tá, pela própria economia. É estranho falar isso? É. A economia seria regulada pelos grupos que detêm o poder econômico. Por que eles achavam mais fácil fazer isso? Porque o Estado ele seria o responsável, por exemplo, por aplicar
impostos, por aplicar determinadas sanções econômicas, e isso acarretaria uma carga tributária muito maior em relação ao próprio grupo da burguesia, algo que eles não queriam. Então, quando o Estado intervia menos na economia, melhor seria para a própria burguesia. Então, de maneira geral, dentro do contexto econômico, o que o liberalismo ele quer? A não intervenção do Estado na economia, beleza? Bom, e do ponto de vista religioso, o Estado ele deve ficar completamente separado da igreja, a ideia do Estado laico. E cada cidadão ele deve ter aqui uma liberdade para praticar a sua própria crença religiosa. Então, o liberalismo ele tem propostas tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico e também religioso. Visto que em períodos anteriores a religião sempre estava atrelada ao contexto político e econômico, e isso acabava dificultando ainda mais a vida de quem estava dentro do Estado. Bom, além do próprio movimento do liberalismo, nós temos também o chamado nacionalismo. Para quem não sabe, vou recapitular uma coisa muito importante. Com as invasões napoleônicas, nós vamos ter uma desconfiguração do mapa europeu. E isso vai acabar gerando, dentro da Europa, um problema muito grande. Que problema seria esse? Muitos grupos étnicos, eles estavam embolados. Isso mesmo, eles haviam tomado outras terras, haviam migrado para outras regiões, fugindo exatamente dos problemas territoriais relacionados a Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte sai do poder, é retirado do poder, lá a partir de 1815 mais ou menos, o que vai acontecer? Vai haver uma reorganização desses mapas europeus. E com isso nós vamos ter o chamado, um tratado, né, chamado de princípio de legitimidade, na qual esses grupos étnicos eles seriam reconduzidos a territórios que anteriormente eles não viviam. Ou seja, esse chamado projeto de legitimidade favoreciam as elites ou os grupos que estavam no poder antes da Revolução Francesa, principalmente as monarquias, e que de certa forma não levavam em consideração nem a autodeterminação desses grupos e muito menos as questões culturais, a questão linguística, enfim. O que vai acontecer de maneira geral? O nacionalismo vai ser um movimento que vai se opor a esse projeto que vai contra, na verdade ele vai ser um projeto contrário. Então, o que é o nacionalismo? É o chamado sentimento de pertencimento. Então, eu fico onde eu acredito ser mais similar, mais comum à minha ideia cultural, do que necessariamente voltar para um contexto que eu nem conheço, ou muitas vezes depender de alguém que não entende das questões culturais, beleza? Então, de maneira geral, o nacionalismo ele funciona dessa forma. É a ideia do sentimento de pertencimento. Já o elemento socialismo, o que é o socialismo? Na verdade, ele é considerado uma expressão ideológica do grupo proletariado, ou seja, dos trabalhadores. Consiste na busca da igualdade social por meio da igualdade econômica. De acordo com a historiografia, nós temos dois tipos de socialismo: o socialismo utópico e o socialismo científico. Dentro do socialismo utópico, existe uma proposta conhecida como reforma, que pregava igualdade através das medidas como o corporativismo, a participação nos lucros das empresas, nas oficinas e o direito a voto. Só que essas medidas elas não tinham um cunho científico, não tinham como ser aplicadas realmente na prática. Não havia como padronizar essas ideias dentro do socialismo utópico, por isso o nome seria utópico. Alguns pensadores, sociólogos dentro da utopia, tentaram implementar inclusive isso dentro das suas fábricas. Owen, né, tentou implementar isso, mas realmente não conseguia ser algo padronizado, por isso era chamado de socialismo utópico. Para quem não sabe o que significa utópico é uma ideia ou um pensamento que não tem como ser concretizado. Você pode pensar, você pode idealizar, mas quando você vai tentar colocar em prática, ele não tem como ser de fato aplicado. É como se fosse aquele um romance que você coloca na sua cabeça, ou um amor que é chamado de utópico, mas você sabe que ele não vai se concretizar, né? Você gosta de uma pessoa, mas ela não gosta de você, enfim, só um exemplo bem bom para que vocês entendam realmente o que significa o socialismo utópico, beleza? E
o que era o socialismo científico? Ele era chamado assim porque ele buscava, dentro da sociedade capitalista, as leis e tentava encontrar nela mesma elementos para promover a transformação. Ou seja, ele não ia buscar outros elementos para transformar a sociedade, ele buscava justamente dentro dos elementos que o capitalismo mesmo oferecia, que era a própria desigualdade, tá? E no caso da desigualdade financeira, social, de certa forma, e a partir disso criar um elemento de transformação. Então ele tinha ali o ponto-chave, que seriam basicamente seria a desigualdade, e a partir desse elemento ele conseguiria transformar, beleza? Os principais teóricos dessa ideia são Karl Marx e Friedrich Engels, tá bom? E eles vão propor basicamente uma teoria chamada de revolução do proletariado. Então, os próprios operários deveriam assumir o controle das fábricas e a partir daí eles conseguiriam realizar as transformações em busca da igualdade. É importante lembrar de uma coisa que se chama mais-valia. Era a grande crítica dessas pessoas. Tanto é que em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels eles lançam um chamado Manifesto Comunista, na qual eles usam esse manifesto para destacar justamente as desigualdades relacionadas à força de trabalho. Então imagina só, um cara trabalhava 16 horas e dessas 16 horas ele só recebia por 4 horas. Eles consideravam isso um extremo, tá, de desigualdade. Então o cara tinha que trabalhar 16 horas, ele tinha que receber pelas 16 horas. Quando ele não recebia pelas 16 horas, aquela sobra que ficava para o patrão, para o dono da fábrica, aquilo era chamado de mais-valia, ou seja, aquilo que ele trabalhava, mas que ele não recebia, tá bom? E que servia como lucro para alguém que não de fato fazia de fato a força de trabalhar. Perfeito? Bom, além, é claro, do socialismo, nós temos também o anarquismo. O anarquismo ele vai ter como grande precursor Proudhon, ok? E que vai concluir uma de suas grandes obras chamadas de A Propriedade é um Roubo. Seus principais expoentes foram os russos, Bakunin e Kropotkin, tá? Pregava a eliminação de toda e qualquer forma de poder, portanto, do Estado e da Igreja. É importante destacar que nem todos os anarquistas eles eram radicais. Existiam os anarquistas que eles eram mais burocráticos. Porém, os anarquistas são bastante conhecidos pela radicalidade. Por quê, galera? A radicalidade é um ponto forte. Porque a radicalidade é o elemento chave para entender que o anarquismo não curte o Estado. O Estado é o elemento para os anarquistas de que é o maior grupo de opressão. Imagina só comigo, quem é que criam as leis? Quem é que limita o cidadão? Quem é que coloca, por exemplo, os impostos? Quem é que aumenta o nível de desigualdade, favorece determinados grupos? O próprio Estado, em muitos casos. Então, por isso que os anarquistas desejavam, de certa forma, eliminar o próprio Estado. Os anarquistas viveriam dentro de comunidades autossuficientes, ou seja, haveria uma discussão, uma análise dentro das próprias comunidades. Perfeito? Bom, além, é claro, do movimento anarquista, nós temos também a doutrina social católica ou da igreja. O que vai acontecer? Percebendo a ascensão do socialismo e de outras ideias radicais dentro da Europa, a igreja ela vai começar a se movimentar porque ela estava perdendo fiéis. Imagina só, a igreja deveria ser responsável por cuidar das pessoas carentes, os mais pobres. Isso era o grande propósito dentro da igreja. Porém, ela não estava fazendo isso. E as pessoas estavam migrando para uma ideia ou para um pensamento em que a igreja ela não concordava, que era o pensamento socialista, o pensamento de rebelião, o pensamento de rebeldia contra o próprio Estado. Então imagina só, a igreja ela é parceira do Estado. Se acontecesse qualquer tipo de rebelião contra o Estado, como é que ficaria essa relação? Igreja, pessoa, Estado. Então percebe-se que a igreja ela vai começar a buscar soluções para que de fato ela combatesse a ascensão do socialismo e ao mesmo tempo conseguisse concretizar um apoio para a população, que estava precisando de certa forma. E aí ela vai lançar uma cartilha, né, dentro do contexto religioso, em que ela pedia, por exemplo, para
para a burguesia, para os empresários, donos das fábricas, para melhorar o tratamento em relação às pessoas, né, aos seus empregados, tratar eles com mais humanidade, enfim, tudo isso foi colocado em pauta, além, é claro, de ainda pregar a ideia de que o Estado ele é importante e, obviamente, combater ideias como o materialismo marxista e ainda a ideia da ganância do capitalismo. Lembrando que a igreja ela era contra muitas ideias capitalistas, por quê? Porque a ideia capitalista propunha o lucro, e o lucro para a igreja católica seria um elemento incoerente, um elemento que não fazia a ideia justiça. Perfeito? Bom, além desses elementos, ainda pairava no século XIX outras questões importantes, como é o caso, por exemplo, do cientificismo e do positivismo de Auguste Comte. O que Auguste Comte propunha? Ele propunha, dentro da ideia positivista, a superação dentro dos contextos, dentro do contexto em si social, dos seus problemas. Só que o positivismo ele entrava em um processo de contrário quando, por exemplo, ele começasse a ser aplicado em vários lugares. Não tinha como resolver os problemas de várias regiões com uma mesma questão ou com o mesmo elemento, tá bom? Então o positivismo, dentro da formulação de Augusto Comte, ele buscava a ideia racional para elementos sociais, mas não tem como você, de certa forma, aplicar todos os elementos racionais dentro de questões sociais, porque cada sociedade tem os seus próprios aspectos, tá bom? Então o positivismo ele é superado dentro dessa perspectiva sociológica, tá? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre a unificação da Itália e da Alemanha. Como que vai funcionar esse processo de unificação nessas duas regiões? Bom, de maneira geral, a Itália e a Alemanha elas não tinham um território unificado. Isso no século XIX. No início do século XIX elas não possuíam um território unificado. E o que vai acabar acontecendo? A economia dessas regiões vai acabar sendo prejudicada. Então, os interesses econômicos da burguesia, eles não vão ser concretizados nesses dois ambientes, beleza? No século XVIII, grande parte desses territórios europeus já viraram nações, ou seja, eram estados-nações. Porém, a Alemanha e a Itália não eram, tá? E mesmo após o Congresso de Viena, tá? Essas duas regiões não tinham unificações. A Itália, por exemplo, após o Congresso de Viena, foi dividida em vários reinos e outras confederações. Mas é importante lembrar que mesmo após esse processo, tá? A Itália ainda vai passar por um longo período de conflito, beleza? Já na Alemanha, ela também acabou sendo dividida, principalmente em 39 estados, na chamada Confederação Germânica, e o poder na região da Alemanha era dividido ou disputado também entre católicos da Áustria e protestantes da Prússia. Então existia um conflito religioso dentro da Alemanha. O que vai acontecer? Uma série de conflitos, de guerras e também medidas, obviamente cada um à sua maneira, tanto na Itália como na Alemanha, acabaram levando a essas duas regiões a unificação e a criação de estados fortes e centralizados, como é o caso ali tanto da Itália como da Alemanha no final do século XIX e início do século XX. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a unificação da Alemanha. O que vai acontecer? Depois da queda de Napoleão, as monarquias europeias elas vão passar a se reorganizar. E depois disso aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma divisão da Alemanha em confederações, são chamados de 39 estados independentes, onde cada estado era responsável por defender a soberania da monarquia do outro. O que vai acontecer, pessoal? Nessa confederação, vamos destacar dois grandes estados, a Áustria e a Prússia, ambos estados bastante desenvolvidos, mas que tinham basicamente objetivos opostos. A Áustria era desenvolvida graças ao setor agrícola e tinha muita influência. Um dos grandes motivos de sua grande influência foi graças ao seu maior território, ou seja, seu grande território. Porém, não era a favor da unificação, pois perderia parte desse território, beleza? Já a Prússia também possuía um grande território e uma economia bem desenvolvida, além de, claro, uma grande influência. Porém, via a unificação como um modo de fazer a confederação se tornar mais forte e desenvolvida, já que o Estado completaria o outro e com esse intuito de unificação a Prússia desenvolveu um acordo chamado Zollverein.
O que era o Acordo dos Overheim? Era nada mais, nada menos do que a quebra das barreiras alfandegárias entre os estados envolvidos, ou seja, o livre comércio, o livre trânsito entre as pessoas para comercializar. O acordo ele foi bem feito, foi bem elaborado e bem sucedido. Através deles foram construídas diversas obras, entre elas novas estradas de ferro, novas indústrias, tá? Entre outras coisas. A partir desse acordo nós vamos ter o quê? Nacionalistas e intelectuais vão passar a defender o chamado pan-germanismo. Para quem lembra, já ouviu falar sobre a Primeira Guerra Mundial, se trata muito sobre o pan-germanismo. O que era o pan-germanismo? Era uma ideologia e movimento que visava agrupar as etnias germânicas, ou seja, características culturais baseadas no projeto germânico ficariam juntas, ok? Essa era a ideia pan-germânica. Porém, galera, o que vai acontecer? Na primeira tentativa de unificação, ela não vai acabar dando certo, lá em 1850, porque a Áustria vai impedir, mas em 1862, o rei da Prússia vai nomear um chanceler, um primeiro-ministro, Otto von Bismarck, que vai liderar batalhas na Dinamarca, na Áustria e na França, onde essa guerra contra a Áustria, causada por uma quebra de acordo, vai levar à expulsão da Áustria da Confederação Alemã. Então é importante destacar, galera, que Otto von Bismarck ele vai ser muito importante para o contexto de unificação da Alemanha, beleza? Com o fim dessas batalhas, em 18 de janeiro de 1871, foi declarado Guilherme I Kaiser, imperador da Alemanha, beleza? Quais as grandes consequências, pessoal? Que ela vai acabar se desenvolvendo de maneira muito forte, vai se tornar, inclusive, no final do século XIX, uma grande potência. E vai ser, de maneira geral, uma grande potência dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Não gerando só o desenvolvimento do seu próprio país, mas uma concorrência com outros que não vão ficar nada satisfeitos com esse projeto de ascensão. A Itália também estava dividida entre várias monarquias que eram autônomas, mas ela sofria a dominação da Áustria, que dominava a região da Lombardia e a cidade de Veneza. O norte da Itália, onde ficava o reino de Piemont-Sardenha, concentrava a maior parte da burguesia que desejava a unificação para formar um mercado nacional para os seus produtos. Ou seja, né, algumas regiões estavam sob o poder da Áustria e outras regiões tinham como grande influência a burguesia. Só que, como ela não era unificada, a burguesia não conseguia concretizar o seu poder de ampliar o seu comércio por conta exatamente dessa divisão. O que aconteceu? Foi justamente no reino de Piemont-Sardenha que teve início o movimento pela unificação da Itália, lá no ano de 1848. Os italianos tiveram apoio da França na luta contra a Áustria e é assim que vai acontecer. A Áustria ela vai acabar iniciando um conflito no ano de 1859, com o apoio de Napoleão III. Lembrando que o Napoleão III, nesse momento, ele era imperador da França. O que vai acontecer a partir de então? Os chamados Camisas Vermelhas, que vai ser um movimento popular liderado pelo Giuseppe Garibaldi, também foram decisivos para que, de fato, a Itália acabasse sendo vitoriosa. Para quem não lembra desse personagem, Garibaldi ele vai acabar migrando para o Brasil e participando do chamado movimento Farroupilha. Tá? Então ele é um personagem importante tanto na unificação da Itália como também no processo ali de luta no Brasil. A partir desse conflito a Áustria acabou sendo derrotada e ela vai ceder o seu território, tá, da Lombardia. A vitória sobre a Áustria vai fazer com que os italianos mobilizassem as suas tropas, as suas pessoas a partir de várias regiões como a Toscana, a Parma e a Modena. A partir de então, nós vamos ter um projeto de unificação elaborado pelo próprio Piemont. Tá? E esses últimos territórios que vão ser conquistados pelos Piemontes foram Veneza e Roma. Porém, Roma só vai ser conquistada no ano de 1870. Tá? Mas mesmo assim vai conseguir se tornar a grande capital da Itália. No processo de unificação, a Igreja Católica ela vai perder diversos estados. Ou seja, ela vai perder muitos territórios. Assim, ela vai acabar sofrendo grandes prejuízos. E só vai retornar,
ou seja, só vai ter uma solução para a igreja no ano de 1929, com o chamado Tratado de Latrão, quando Benito Mussolini, ao assumir o poder da Itália, ele vai acabar criando um tratado, obviamente Tratado de Latrão, e vai devolver para a igreja grande parte das terras que foram perdidas no processo de unificação. E aí criando um acordo com a igreja durante esse período. Mas ela passou um bom tempo aqui com poucas terras dentro da Itália. Então, galera, isso aqui foi basicamente uma explicação sobre as ideologias do século XIX e o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, manda um comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir, tá bom, esse vídeo. Também não esquece de se inscrever e de compartilhar esse link desse vídeo, beleza? Então, galerinha, até mais, até o próximo vídeo. Um abraço!